Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 17 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. E aí, galera? Bom, hoje a gente vai fazer um negócio um pouco diferente. Eu recebi um pedido em um dos vídeos do canal para um deck, então acho que vale a gente não fazer na ideia de sortear para fazer o que foi pedido. Então aí no comentário ele pede um deck do Sephiroth, que é uma carta bem cara, um comandante bem caro. Ele disse que ele tirou ele num booster e quer fazer ele de uma maneira mais budget. Então hoje a gente vai fazer aí uma coisa fugindo um pouco do padrão e fica aí, né? A convite de vocês, caso vocês tenham interesse também em fazer decks, que eu faça aí as listas e teste, né? Só colocar qual comandante e qual budget, mais ou menos, né? Então a gente vai fazer aí o Sephiroth, é um deck bem... é um comandante bem straightforward do que ele quer fazer, né? É um aristocrata bem forte, né? Aristocrata, pra quem não sabe, é a ideia de sacrificar criaturas, pelo menos é isso que eu entendo, para fazer coisas, né? E o comandante ele faz isso. Aqui eu vou começar como budget 50. Eu não vou me ater tanto a não passar de 50, porque ele não colocou no comentário, ou ela, não sei, um budget máximo. Só colocou que iria gastar pouco. Então, pra mim, ficando abaixo de 100, abaixo de 80 ali, já entra um pouco nisso. Mas eu vou colocar como budget 50. Eu já fiz, né? Eu tô aqui narrando depois. Eu passei um pouquinho desses 50, mas ainda tá dentro dessa ideia de bem abaixo de 100 reais o deck, né? Ali nas sessões eu coloquei então como uma sessão para Sec Outlet, que são criaturas que sacrificam, coisas que sacrificam criaturas sem nenhum tipo de custo, que eu posso fazer isso quantas vezes eu quiser. Na ideia de sac target ali, é basicamente tudo que eu quero sacar, todas as criaturas que eu quero eu mesmo matar. E coloquei ali a parte de draw, né? Então eu fiz aquele esqueminha, 39 lands, fiz a nossa base padrão e fui organizando do que eu já tinha imaginado. Vocês puderam ver que é bem agressivo na ideia do que eu quero destruir. Eu gosto principalmente para deck budgets, vocês já assistindo o vídeo aí já devem ter entendido. Gosto de ser bem específico no que o deck quer fazer e focar nisso. Num budget menor, eu não gosto muito que o deck tenha muitas opções, né? A gente indo pra ideia do ramp, eu começo com a Bubble e o Sol Ring. Isso é um clássico. Isso não vai sair desse deck também. Eu só não uso a Bubble em deck verde, basicamente. E daí vou pros artefatos que adicionam de custo 2. Aqui eu ainda, mais uma vez, né? A gente vai pegar os padrões de um budget menor. E coloco também ali que no preto a gente tem algumas formas de ritual, né? Que geram mana também. Indo para a parte de proteção, aqui mais para frente a gente vai trocar. Eu inicio naquele automático que se é no preto, as mágicas que quando morre volta, mas já vou dar um spoiler, a gente vai mudar isso porque depois eu me atento que eu quero flipar o meu comandante e ele morrer e voltar, ele vai voltar desflipado, para mim não é tão interessante. Mas mais para frente eu vou mostrar isso no vídeo. A gente vai para a ideia das interações. Isso é padrão. Então, no preto, eu começo procurando a que destrói encantamento. Não é essa é um pouco mais cara, por ser instantânea. Mas é uma sorcery, que é a Feed Swarm. Eu procurei aí só para vocês verem a forma, em vez de colocar direto o nome. E eu não sabia que ela era uma sorcery, na verdade. Tinha me esquecido, mas tá aí, a Feed Swarm. Eu gosto dela porque ela é uma única opção budget do preto de destruir algo que não seja criatura. E daí eu vou para as padrões de destruir criatura, né? Eu procuro primeiro aquelas instantes melhor para esse budget, que são as de custo 2 e que destrói ali uma gama bem maior de criatura, mas também eu busco algumas sorceries de custo 1
que tem como custo adicional eu sacrificar alguma criatura. Nesse deck a gente consegue fazer isso, a base do deck vai ser eu destruir minhas próprias criaturas. Pra quem não leu lá no início, o Sephiroth eu preciso matar 4 criaturas pra ele flipar em um turno, então acaba sendo bastante coisa. Então eu consigo dar essa ideia de usar essas spells que tem esse custo adicional, né? No Sec Outlet eu só pesquisei como sacrificar e pesquisei tudo que não tem custo para fazer isso, porque eu quero fazer várias vezes. No final a gente mostra quais são os que ficaram, mas são bem padrões para quem já conhece esse tipo de deck. É um deck super famoso esse estilo, né? Aristocrata no jogo. No draw também eu busco padrão no preto, só como as spells que me dão draw em relação a isso, mas o meu comandante depois de flipar também me dá draw. Isso é legal de notar. E daí na ideia de entrar para Good Stuff, eu pesquiso algumas coisas um pouco específicas do que eu imagino, que é sempre que uma criatura morrer, ou algo do tipo, que eu sempre pesquiso o que o deck mais faz quando eu vou para Good Stuff, mas não necessariamente está dentro de alguma seção, né? E para finalizar, a gente vai para as coisas que eu quero destruir. Então, aqui eu vou por algumas formas. Eu vou dar prioridade primeiro para o que cria token quando morre, porque isso faz com que uma carta minha vire às vezes 2, 3 criaturas para morrer. Né? Então, acho que são as que mais têm valor para mim nesse sentido. E depois eu entro para as que quando morrem fazem algum outro tipo de efeito, como dar draw ou me gerar mana. São os efeitos mais interessantes pra gente. Porque o próprio comandante já é a minha win-con. Principalmente se eu flipar ele uma vez, eu ganho um emblema. E pra quem não tá acostumado com isso no jogo, o emblema não tem como interagir com ele. Se eu flipar uma vez, eu tenho esse emblema pra sempre. Então já é minha win-con aí. Aqui eu lembro, como eu falei lá no início, a ideia da proteção. Então eu troco. Ou a segunda opção para proteção no preto é regenerar, né? E isso acaba sendo mais forte porque, de novo, para mim é pior nesse meu comandante que flipa ele voltar em campo depois que morrer, porque ele volta desflipado. E daí nas lanes eu procuro primeiro as que destroem não básicas, vou pra mira de Landscape, que é o nosso pseudo ramp. Como é monocolor e e é um budget menor também, é um pouco fácil, não tem muito pra onde a gente ir. Eu só tô adicionando algumas coisinhas, principalmente porque eu não tô tão fechado a 50 em específico. Procuro land que dá draw, enfim. No final a gente mostra aí. Aqui eu tô um pouco seguro, mesmo já sabendo que ficou dentro do budget, eu acho que esse é um budget abaixo de 100 que eu sou bem confortável em fazer. É o que eu mais fiz, é o que eu faço pro canal, pros meus amigos mais próximos. Eu tenho alguns amigos que não necessariamente ligam de montar o deck, eles só gostam do jogar em si, né? Então fechou aí, pode parecer um valor gigante, mas lembrando, o Sephiroth é muito, muito caro. É mais porque o cara pediu, ou a menina, né? Desculpa, não me atentei. Mas se a gente fizer as contas, aí o deck saiu mais ou menos na faixa de R$ 70. Como eu falei, eu não ia manter estrito igual eu faço quando é no sorteio, que tem que ser abaixo dos 50 e eu passando ali no máximo R$ 5. Porque a pessoa não me deu um budget muito específico. Só falou que não queria gastar tanto, e eu entendo que para muitas pessoas pode ser que 50 já é muito, mas para um jogo como ele realmente é, eu acredito que a maioria das pessoas, principalmente se é uma pessoa que abre um booster ou alguma coisa assim, R$ 70 a gente acho que ainda tá dentro disso, tá? Então, em relação ao deck, Good Stuff eu tenho. Aqui eu vou tentar me ater mais, dar mais tempo pra isso, né? Então eu tenho uma criatura que sempre que eu dou dano ela ganha um mais um. Então, pra cada instância do meu comandante ela ganha 3. O cultista é uma forma muito boa de eu sacar e um buff pro meu comandante junto com proteção. Essa terceira criatura é uma Wincon, porque também cada instância eu gero mais um Drain. Então cada criatura que morrer é cada oponente perdendo 4. E essa wall, que querendo ou não ajuda a segurar e pode ser uma Wincon também. Nesse mesmo esquema, quando morre, ela vai ganhar poder. A parte de draw padrão, eu tenho bastante draw que tem como adicionar o sacar. Então, mais uma vez, isso é uma coisa que a gente quer no deck. Pode aproveitar disso. Ideia de proteção, então eu troquei todas. Eu tenho ali 2 proteções com possíveis proteção para a board inteira. E as outras 4 são 3 auras e uma instant que regenera. Então é isso que a gente quer.
Lembrando, porque nesse caso, depois que o meu comandante flipou, eu não quero que ele saia da mesa, né? Aí os ramps eu só tenho duas que não são em pedra. Então eu tenho o Blood Patch, que é um clássico, porque ele já me serve a ideia de sacar. E tenho uma que, além de me rampar, saca também uma criatura. Nas removals, como vocês viram, então eu tenho as instantes de custo 2, padrões Good Stuff, pra mim são as melhores, vai ali pegar basicamente tudo que eu preciso, e tem algumas ali com custo adicional, sacrificando uma criatura. No Sec Outlet, então, tirando o Casket ali, é tudo sem custo nenhum pra sacar. Eu acho o Casket forte, porque é um pseudo draw, e ele saca 3, então já é mais que o suficiente normalmente. E daí eu tenho o Dark Privilege, que é uma proteção também. Tem algumas formas ali de pampar, mas principalmente o clássico Viscera Seer e o Wolfstrider, que é de Scry 1, né? E o Irene ali também pode ser uma win con. E aqui a gente entra na parte principal do deck, que é tudo que eu quero sacar, né? Os meus alvos para isso. Então eu tenho basicamente criaturas que entram em 3 categorias. Ou criaturas que me geram mais criaturas, então eu tenho esse ganho de uma carta já me ajuda para 2, 3 criaturas dessas 4 que eu preciso sacar. Eu tenho criaturas que quando morrem me geram um tesouro, ou criaturas que quando morrem me geram um draw. Em relação a isso, basicamente é o que um deck low budget vai precisar. Então, o que eu sempre tento fazer é abusar do efeito que o meu deck quer fazer, específico, principal, e o deck inteiro gira em torno disso. Nesse caso, o Aristocrata. E tento, ao mesmo tempo, colocar essas good stuff do card game, né? Que é dar draw e gerar valor, que no nosso caso é mana. Então, vocês podem ver que a maioria é um custo um pouco mais baixo, mas quando é um custo maior, por exemplo, essa que eu estou mostrando de 3, é porque ela é muito agressiva. Então vocês podem ler essa carta e pensar, putz, ela não dura um turno comigo. Não, mas eu quero fazer quando eu for ter um turno muito grande. Eu baixo ela, saco uns 2, 3 bichos e gero mais 3 bichos. Então acaba, eu acho que vale a pena. Né? Mas entram todas dentro dessa faixa, né? As de custo maior, normalmente, elas são muito mais fortes do que elas estão fazendo. Então a gente tem ali o Shepherd, que também, toda vez que uma criatura morre, eu crio um token cópia dela, e como as nossas criaturas têm efeito de morte também, então eu começo a duplicar esses efeitos enquanto eu gero o token também. Essa criatura agora eu já usei em outros decks. Acho muito forte, uma criatura que se auto-cicla também. Ela morre, gera um token que quando morre ela volta pra minha mão do grave. Enfim, dentro disso que a gente combinou, né? Pra mim é um deck que, como é um budget menor, mas o comandante muito forte, tende a funcionar, tende a sair um pouco na frente dos outros, né? Terrenos eu coloquei basicamente todas aquelas ideias do que o deck já faz. Então, draw, adicionei ali alguns que destroem terreno não básico, que num budget menor às vezes não é tão importante assim, mas não tem por que a gente não adicionar também. E a Landscape, né, pra gente ter a opção. Vamos pro playtest. Aqui eu tenho a peça de ramp, mas eu precisaria de uma criatura para isso. No Mulligan tem um ramp, tem uma forma de token. Se pensar bem aqui, eu acho que a gente consegue até flipar ele cedo. Por causa da... acho que a gente consegue. Enfim, estourei a Bubble aqui para uma preta. Terceiro turno, infelizmente, a gente falhou o terreno. Aqui eu tenho a opção de fazer 2 pequenas ou fazer a Defender, que quando ataca vai me gerar um token. Prefiro fazer a Defender até para aproveitar as 3 manas, né? Não ficar com uma mana sobrando. Eu tô com o Cultista. Essa é uma carta complicada de usar cedo, porque dependendo da board ela mais me atrapalha do que me ajuda. Então aqui eu fiz as 2 pequenas. Eu provavelmente estou debatendo se eu vou fazer esse cultista ou não. Eu acabo fazendo. Vocês vão ver que foi uma decisão meio questionável, assim. Porque eu não tenho como não sacrificar, tá? Se eu só tenho o Sephiroth, eu acabo tendo que sacrificar ele. Então a gente tá no turno 5, se eu não me engano. A gente falhou um terreno. Ou no turno 4 por causa da Bubble, não lembro agora. Mas a gente já consegue flipar ele agora. Então, pelo efeito de entrar do comandante, eu consigo já sacar o meu que gera um tesouro. Com esse tesouro eu consigo fazer o Dark Privilege, então a gente já sacou um. Lembrando que isso tudo tá fazendo o povo ser drenado, né, os adversários. Aqui eu consigo entrar pro combate
vai trigar a minha wall para eu criar mais um token, e eu posso, em resposta, mesmo que alguém bloqueie, antes do dano, com o Dark Privilege, sacar as duas criaturas. E com a minha criatura que bateu morrendo, ela também gera um token que eu também posso sacar com o Dark Privilege, flipando meu comandante. Aqui é onde talvez o cultista foi uma misplay bem grande, porque para eu flipar eu ia ficar só com a wall. Então eu vou acabar tendo que perder a wall na minha upkeep, igual vocês puderam ver aí. Talvez não fosse tão bom para isso. Porque agora que eu flipei o meu comandante com a mão que eu tenho uma criatura forte, mas é uma criatura só, e eu teria duas para dar o draw com o ataque do meu comandante. Então, o deck rodou, flipei, na verdade, bem cedo. Só esse cultista aí que talvez foi questionável. Próxima mão, tenho 3 terrenos, tenho uma peça de ramp, 4 terrenos, né? O cultista de volta. E mais uma criatura de token. Aqui eu tô precisando de mais jeito de criar bicho na board, né? Mas aqui eu conseguiria fazer um turno 2 forte com sinete e criatura. Consegui um saque outlet, isso já é um caminho bom. Eu não tava tão preocupado com isso, porque... Igual eu falei, eu não acho que eu preciso flipar tão cedo. Pra mim, acho que o lance do deck é flipar pelo menos uma vez pro emblema, né? Aqui eu dei um draw meio perfeito, que é uma criatura que me gera basicamente 2 ou 3. Eu conseguiria até, se eu precisasse nesse momento, usar removal e perder uma das criaturas, porque eu consigo flipar no próximo turno com certeza, mesmo sem elas. Talvez só me falte um draw. Aqui eu faço o meu comandante. No efeito do ETB dele eu consigo sacar o bicho e criar um token. E daí mais uma vez pelo Wolfstrider agora para dar o Scry. E daí obviamente eu começo a escolher meu topo, né? Saquei. Aqui, se eu não me engano, é uma misplay também, que eu saquei uma criatura a mais que eu não precisava. E isso é misplay porque ainda faço o cultista, né? Mas aqui é uma misplay porque entender que quando esse comandante flipa, ele começa a ser meio agro para dar draw. Então eu quero manter criatura, se eu puder, na board depois dele ter flipado. E ainda mais que eu castei esse cultista, então aqui... Eu vou usar esse jogo ainda pro vídeo, porque mostrou que mais uma vez eu flipei cedo, e se não fossem as minhas misplays, eu não teria perdido nem o Viscera Seer e teria mais um bicho pra dar draw com ele flipado, né? Último jogo, eu tenho 2 terrenos, tenho uma pedra de mana, tenho mais que 2 terrenos, né, no caso. E tem um saque outlet, tem uma forma de dar draw, e tem o meu bicho ideal ali, que quando morre gera o token, né? Então aqui eu faço meio padrão, turno 2 pedra, turno 3 eu consigo esse bicho, acabo perdendo uma das manas. E daí no nosso turno 4... eu consigo fazer meu comandante. E já com o Dark Privilege, então aqui é bom que eu protejo ele. Lembrando, essa criatura não tem problema nenhum eu ter que sacar ela é o ideal para isso. E mais uma vez, turno 5 eu consigo flipar. Por mais que eu tô editando, esse foi o terceiro jogo com o deck mesmo, terceira mão, então... Legal de ver que os 3 jogos eu liguei no máximo uma vez, e nos 3 jogos eu consegui flipar ele relativamente cedo, e se não fosse as misplays eu ainda teria bastante coisa para acontecer. Então aqui basicamente, pelo Dark Privilege eu estouro, eu crio a ficha do bicho e a cópia dele do Shepherd. Eu estouro a ficha dele, volto ele pra mão, estouro a cópia dele, crio mais uma ficha dele, porque era a cópia, né? E estouro mais uma vez a cópia. Isso eu consigo flipar meu comandante. Lembrando que cada instância dessa é um dano que meus oponentes tomam e eu ganho de vida. E aqui eu já ganhei meu emblema. No próximo turno eu teria tudo. Essa criatura infinita, digamos assim, se alguém não lidar com o Grave. E uma forma de dar draw, enfim. Acho que dessa vez, sem o cultista, eu não fiz nenhuma misplay. Esse foi o Sephiroth. Espero que a pessoa aí que pediu goste, aproveite, jogue muito forte. Se você gosta desse estilo, é nóis. E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.